E amor, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou Gui, professora de desenho humano, e junto com a Junandra a gente criou o projeto original, que hoje é uma das maiores escolas de desenho humano do país. A gente já vendeu mais de 7.000 mapas de desenho humano, temos mais de 1.000 alunos em todo o mundo, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito legal, que é como encontrar o trabalho ideal sendo geradora ou geradora manifestante. Então, o último vídeo que eu gravei aqui pro canal foi justamente sobre como encontrar o trabalho ideal sendo projetora. Eu confesso que eu tinha pensado em fazer só para projetores, mas achei que foi tão legal e pensei que podem ajudar outras pessoas também. Então, agora eu vou fazer dos geradores e dos geradores manifestantes. Então, aqui nesse vídeo eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é esse conceito do trabalho ideal, como seria um trabalho ideal para um gerador ou um gerador manifestante, a diferença que existe, né, entre os dois. Então, muitas das coisas vocês vão ver que serve para os dois, mas vou pontuar quais são as diferenças. E no final você vai sair com dicas práticas para entender se você está no trabalho ideal ou não. E se você não estiver no trabalho ideal, o que que você pode fazer para realmente começar a manifestar isso na sua vida, ok? Então, uma das coisas mais incríveis sobre ser um gerador ou um gerador manifestante, que de verdade, assim, me dá uma invejinha branca de vocês, é justamente a estratégia de vida de vocês. Se você é novo do desenho humano, depois você pode até assistir alguns vídeos mais introdutórios, mas tem uma coisa que é muito legal no desenho humano de geradores e geradores manifestantes é que vocês têm uma aura magnética, ou seja, a aura de vocês literalmente tem uma força, um campo que magnetiza e traz tudo que vocês vão viver na vida de vocês. Então, o gerador e o gerador manifestante, ele não tá aqui tanto para correr atrás das coisas, ele tá aqui muito mais para estar no lugar dele, estar com a energia alta e então magnetizar as coisas na vida dele. E a gente vai entender como vocês podem fazer isso conscientemente na hora de atrair um emprego melhor. Então, eu queria explicar um pouquinho a magia que tá por trás disso, porque de verdade, se você entende isso, se você começa intencionalmente a lidar com isso na sua vida, você vai ver que você vai desbloquear, assim, uma caixinha mágica. Então, como é que funciona? Tem uma frase do Nikola Tesla que eu acho muito legal, que ele fala assim: se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo que existe emite uma vibração. Quanto mais alta é essa vibração, mais acelerada ela é. Quanto mais baixa é essa vibração, mais densa ela é. E quando a gente está entendendo o universo, essas vibrações, elas emanam uma frequência. E você, na frequência que você está hoje, você também acessa determinadas oportunidades ou não. Se tiver um papo muito místico, vou trazer um exemplo. Imagina uma pessoa que é muito bonita. Pensa uma mulher que é muito bonita, que aonde ela vai, as portas se abrem para a beleza dela. Tô falando isso só pra gente entender. Imagina uma mulher que é muito bonita, então vamos falar da Gisele Bündchen. Você concorda que a Gisele Bündchen ela consegue atrair tanto oportunidades na mesma frequência que ela, quanto abaixo? Então ela é tão bonita que ela pode casar com Tom Brady. Mas também se ela quisesse casar com o Zé da esquina, ela poderia. Por quê? Porque ela está numa frequência muito alta. Quando a gente pensa nisso, a sua frequência emocional, ela também abre portas, mesmo que você não perceba. E a gente sempre consegue atrair oportunidades da mesma frequência, de uma frequência ressonante ou abaixo. Muito acima é difícil, entendeu? O Zé da Esquina querer casar com a Gisele Bündchen é mais difícil do que o Tom Brady querer casar com a Gisele Bündchen. Por quê? Porque eles têm frequências parecidas. Então, quando a gente fala da nossa frequência vibracional, os pensamentos que você nutre, as emoções que você nutre, o seu nível de consciência, tudo isso te coloca numa determinada frequência. E nessa frequência você consegue atrair oportunidades melhores ou piores. Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais alto a gente consegue acessar, mais portas vão se abrir. E claro, é na mesma frequência ou para baixo. Então você vai receber muito mais convite, você vai receber muito mais abordagem, e você vai ter que aprender a dizer não. Isso é uma coisa muito importante para qualquer gerador, aprender a dizer não. Mas acelerar a sua vibração, melhorar a sua frequência, também vai melhorar muito a sua vida. Você vai atrair oportunidades que você nem sabia que existiam, simplesmente porque agora você está compatível para recebê-las. Então, quanto mais a gente cuida da gente, quanto mais magnética a gente fica, e aí eu tenho um vídeo que é muito legal para vocês assistirem também, que fala justamente de como ser mais magnética, literalmente atrair mais oportunidades. E é claro que isso é uma coisa que sua aura já faz naturalmente, mas não significa que você não pode melhorar. Então, assiste esse vídeo, eu vou deixar ele aqui depois, a hora que acabar esse, para vocês assistirem na sequência, mas pode te trazer várias ideias também.
E aí, eu sempre falo, assim, sempre falei nas minhas análises que se você, por exemplo, quer mudar de emprego, quer atrair uma oportunidade melhor, um relacionamento melhor, se eu fosse geradora, o que eu faria seria, número um, elevar minha vibração. Então, como? Vivendo mais a satisfação. Vocês, geradores, quanto mais satisfação vocês sentem, mais alto vocês vibram, e quanto mais frustração vocês sentem, mais baixo vocês vibram. Então, assim, eu começaria a acordar num horário que eu gosto, eu comeria coisas que eu gosto, e não precisa ser, tipo assim, ai, a coisa. Por exemplo, você leu que você precisa tomar suco verde todos os dias, mas você odeia suco verde. Então toma outra coisa que é saudável também, mas que você gosta. Mas começa a fazer mais coisas que você gosta. E aí começa a conversar com pessoas que você gosta, se trata bem, se dá presentes, traz prazer pro seu dia a dia, romantiza um pouco o seu dia a dia. Os geradores, eles vieram aqui meio que para ter uma rotina de cinema, não no sentido de que precisa ser muito glamouroso, mas que tudo que você faz precisa envolver o entusiasmo e o prazer, porque isso vai elevar muito a sua vibração. E aí, quanto mais alto você vibra, mais você vai magnetizando as coisas. Gente, é muito engraçado conviver. Eu que sou projetora, quando eu convivo com um gerador manifestante que tá alinhado, vocês, cara, as coisas caem no colo de vocês. Tipo assim, você fala, nossa, tô pensando em mudar de casa. De repente alguém te liga e fala, ô, tô vendendo uma casa. É muito louco, assim. Ou, tipo, eu já ouvi, essa é uma história real, tá? De uma pessoa que comentou aqui nesse canal do YouTube. A pessoa falou assim, ai, tava fazendo um favor para um amigo meu no site da Comgás e apareceu a propaganda da casa que eu moro hoje, sabe? Vocês geradores são assim. Então, eleva a sua vibração e começa a observar o que que a vida traz e o que te dá esse sim de resposta mesmo, sabe? Eu quero ver o que tá do outro lado. Então, por exemplo, vamos supor que você quer mudar de emprego. Ao invés de você mandar 1.000 currículos e bater de porta em porta, o que que você faz? Vai fazer alguma coisa que você gosta, leva a sua vibração, cuida de você e começa a observar. Às vezes é um dia que você tá caminhando de volta para casa, você olha e fala, nossa, eu nunca reparei que essa empresa era aqui do lado da minha casa. Eu vou chegar em casa e vou ver se tem um site disponível para mim. Aí você vai lá, entra no site da empresa e tipo, tem um site, tem uma vaga perfeita para você. Ou pode ser, por exemplo, um dia você tá rolando no Instagram e aí uma pessoa que você não fala há anos posta que tá comemorando um ano de empresa. E você fala, pô, cara, é legal trabalhar aí, você gosta? Tipo, não gosto, tá? Ah, você sabe se tem alguma vaga pro meu perfil? E aí vai lá e tem uma vaga pro seu perfil, sabe? Então, não necessariamente vai ser alguém te ligar fazendo um convite irrecusável, pode acontecer também, mas às vezes é a vida te trazendo coisas para responder. Então, você olha algo que tá fora, aquilo chama a sua atenção e você, tipo, puxa o fio do novelo para ver o que tem do outro lado. Muitas vezes é assim que a vida dos geradores e dos geradores manifestantes, elas se desenrolam. Então, até aqui, tudo que eu falei serve tanto para gerador quanto para gerador manifestante. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês dois, porque a aura do gerador manifestante é uma aura geradora, né? Só tem características manifestantes, mas é uma aura geradora, então o funcionamento de vocês é igual. E quando eu for fazer a diferenciação, eu vou deixar isso claro no vídeo, tá? E aí, o que que é, então, o trabalho ideal do gerador? É um trabalho que tem, sei lá, 1.000 prêmios e 1.000 viagens e vai salvar o planeta Terra? Talvez não. Talvez é um trabalho que seja ordinário, mas que você gosta de fazer. Parece, parece besteira falar isso, né? Nossa, o trabalho ideal é um que você gosta, mas é verdade. E a grande maioria dos geradores nesse planeta não estão trabalhando com o que gostam, tá? Odeiam ir pro trabalho todos os dias, acham uma merda, mas continuam indo todos os dias. E dando mesmo esse recurso, né, esse presente que vocês têm, que é essa energia recarregável, infinita, etc. E vocês dão eles assim, como se não fosse nada, sendo que é o seu maior ativo. Então, encontrar um trabalho que você gosta é muito importante. E aí a gente precisa separar em duas fases, né? Todo mundo tem que pagar a conta. Então, talvez você está num trabalho que você não gosta atualmente, mas você ainda não sabe o que você vai fazer. Tá tudo bem. Só que é muito importante você entender, dentro desse trabalho que você não gosta, como você pode transformar algumas coisas. Então, de repente, você mapeia todas as atividades que você faz, entende quais te geram muita frustração fazer. Quais são neutras, faz parte de fazer, e quais te geram satisfação. E aí, nessas que não te, tipo, que te dão muita frustração fazer, eu sempre gosto de pensar em se você precisa continuar fazendo, ou se você tá fazendo simplesmente porque alguém fez. Esse dia eu estava conversando com meu noivo sobre uma questão no trabalho dele, e aí ele tava falando que ele foi questionar uma área e falar, por que que vocês preenchem essa planilha todos os dias? E aí o cara falou assim, ah, desde que eu entrei, que já fazia alguns anos, a antiga pessoa que me passou as atividades falava que eu tinha que preencher todo dia, e eu preencho todo dia. Aí ele, tá, mas pra quem que você manda? Aí ele, ah, manda pra esse e-mail. Aí
ele foi lá falar com esse outro cara, e aí esse cara falou, o que que você usa essa planilha? Ele, não, eu não uso, eu nem abro. O cara ficou, tipo, anos preenchendo uma coisa todos os dias que não era usada. Sabe? Às vezes a gente faz essas coisas, às vezes a gente tá tão no automático que você faz as coisas e você nem percebe se realmente elas são necessárias. Então, isso é um ponto, assim, se tem coisa que você não gosta de fazer, que você não precisa estar fazendo, pô, vamos tirar da tua vida? Vamos tirar pelo menos essa fonte de frustração? Segundo ponto, se tem que ser feito, tá tudo bem, tem coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que eu tenho que fazer no meu trabalho que eu também não gosto, tem que fazer. Mas será que tem uma maneira de fazer de um jeito que é mais divertido? É mais satisfatório? Ou nem que seja assim, ai, quando eu estiver fazendo isso, eu vou colocar uma frequência de abundância no fundo e eu vou fazer sem reclamar. Sabe, tá tudo bem, eu vou fazer porque precisa ser feito, mas não vou ficar me martirizando, não vou ficar reclamando, vou transformar isso de alguma maneira. Se o seu trabalho tá muito puxado e você tem que ir pra lá todo dia, e se você colocar uma flor na sua mesa, será que vai melhorar um pouquinho? Ou se, não sei o que é, mas encontra alguma maneira do seu dia ser mais proveitoso. Eu lembro uma época quando eu já sabia que eu ia sair do CLT, mas eu ainda não tinha dinheiro pra fazer toda a transição, que eu pensava assim, essa mentalidade me ajudou muito. Eu pensei assim, olha, eu tô aqui numa empresa fodida, assim, né? Os caras criaram isso aqui do zero e estão dando muito certo. Um dia eu quero ter minha empresa, ainda não é a hora. Então, esse tempo que eu vou estar aqui, eu vou dar o meu melhor, mas eu também vou aprender tudo que eu puder, porque eu tenho certeza que eu vou usar isso depois. E só de mudar essa mentalidade, sabe? De não ir todo dia pra lá, nossa, não aguento mais estar aqui, assim, tipo, eu tenho poucos dias aqui, eu sei que esse tempo tá acabando e eu vou aprender o que eu puder pra eu ser uma profissional melhor, já mudou completamente a forma como eu enxergava o trabalho. Então, focar no positivo ajuda a gente também a lidar melhor com o negativo. Então, eu acho que isso é bem legal. Mas eu não recomendo que você se acomode num trabalho que você não gosta e fique anos e anos e anos da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta, que teu corpo já te está dando todos os sinais de que não é para você estar ali naquele caminho, é um desperdício de energia, de tempo e de vida. Você só tem uma vida, pelo menos do jeito que você é hoje, é só uma vida. Então, vamos fazer o melhor dela, tá? E aí, pensando nisso, então, vai fazendo essas outras coisas que eu falei para que um emprego mais alinhado chegue. Então, eleva sua vibração, continua se desenvolvendo, continua estudando, segue as suas paixões, né? As nossas paixões são grandes maneiras da gente saber o nosso caminho. Deus não colocou desejos no nosso coração e talentos dentro de nós e coisas que a gente faz bem e coisas que a gente faz mal por engano. É porque cada um tá aqui mesmo para uma vocação. E tá tudo bem descobrir qual é a sua. Inclusive, no outro vídeo que eu fiz do projetor, eu recomendei isso, nem tinha programado, mas achei que pode valer a pena trazer aqui também, porque vai ser um ótimo jeito de você ter algo para responder, que é, se você tá perdido na sua vocação, não sabe o que que você é bom, não sabe o que você veio fazer aqui, eu super te recomendo a conhecer o seu mapa do propósito. O mapa do propósito é um guia personalizado que a gente tem em PDF, vão ser mais de 140 páginas do seu desenho humano. E lá você vai entender um pouco melhor também como o seu tipo de energia funciona no trabalho, como a sua autoridade interior funciona na hora de tomar decisões quando a gente está falando de trabalho, o seu perfil, que é o papel que você veio desempenhar, tudo isso nesse sentido de trabalho, vocação, etc. Você vai entender os seus dons e talentos naturais, então a gente vai se aprofundar muito, tanto nos seus canais de energia quanto nas suas portas de energia. Então, esse é um grande presente do mapa, falar das portas de energia. E aí, eu quero que você leia isso e vê o que que ativa o seu sacral ou não. Porque quando a gente tá lá, a gente vai falando de alguns talentos e a gente fala de maneiras que você pode expressar esse talento. Então, algumas profissões, algumas possibilidades. E aí seria muito legal que essas coisas que te animam, que você fala, talvez tenha alguma coisa aqui pra mim, vai anotando pra você entender se é algo que você precisa desenvolver, se é uma paixão que você vai estudar. Lembra, puxa o fio do novelo pra ver o que que tem do outro lado. O seu corpo, ele não se anima à toa. Quando algo te ilumina, quando algo acende uma luzinha aí dentro de você, é porque tem alguma coisa aí pra você, mesmo que você não saiba o que é agora. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar muito se você tiver perdido profissionalmente, né? Você encontrar o que que é essa profissão mesmo que faz meu olho brilhar, sabe? Que não importa assim. É muito legal ver um gerador manifestante que está trabalhando com uma coisa que ama. Porque como o centro sacral de vocês se autoabastece quando está colocando energia na coisa correta para vocês, vocês conseguem realmente ir muito longe. Então, é claro que você precisa descansar, né? É claro que se você não dormir, que se você não descansar e não tiver momento de lazer, você vai ter um burnout como uma pessoa qualquer, porque você não é um robô, você não é uma máquina, você é uma pessoa.
Mas quando você faz o que você ama, é impressionante como isso te dá energia. É tipo, sabe aquele cirurgião que fica às vezes, tipo assim, 12 horas operando, e aí quando termina a cirurgia que ele percebe que ele tá cansado, que ele precisa ir no banheiro, que ele precisa comer? Senão ele fica, porque o corpo dele se autoabastece. Esse é o trabalho ideal para o gerador, um gerador manifestante. Gente, e pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa, desde que você faça com alegria. Esses dias eu vi um vídeo. O que que era mesmo? Eu não sei se eram uns garis ou pessoas limpando a rua, assim, faxineiros e tal. E eles estavam dançando, eles estavam brincando. E eu pensei, cara, é isso, entendeu? É isso. Não precisa ser tão sério, sabe? Não precisa ser tão pesado. É claro que se você tem uma profissão, né, como você de repente é um médico, vai ter momentos que você vai ter que ser sério, vai ter momentos que você não vai conseguir salvar vidas, tá tudo bem, mas o que eu tô falando é essa satisfação, esse tesão, sabe? Gerador precisa ter tesão no trabalho. Nossa, eu acordo e eu quero fazer aquilo. E óbvio, não precisa ser todo dia, tá? Tem dia que, pô, trabalhar dá trabalho, tem dia que você fala, ai, que saco, esse chefe, ai, que saco. Beleza, faz parte, mas o seu sacral, ele também entende o contexto. Ele entende quando ele quer, quando, tipo, tem algo maior que ele gosta, e dentro desse algo maior que ele gosta, vai ter pequenas coisas que ele não gosta de fazer, e tá tudo bem também, tá? Isso faz parte. Outra coisa que é legal de falar é que o seu trabalho ideal não precisa ser necessariamente o que você vai fazer pro resto da vida, tá? Você não precisa saber o que que você vai estar trabalhando daqui 10 anos. O legal da vida do gerador também é que vocês vão construindo a vida de vocês conforme vocês dão o próximo passo. É o próximo sim, sabe? É o próximo sim do sacral, e depois o próximo, e depois o próximo, porque a vida vai construindo junto com você. Então, às vezes, vamos supor que você trabalha numa empresa. E aí você sai dessa empresa e você não sabe ainda, tipo, o que que você vai fazer, o que que você vai criar, tal. Aí surge uma oportunidade de você trabalhar numa startup. Aí você dá sim para aquilo. Aí nessa startup você conhece uma pessoa e vocês têm uma ideia de um projeto e aí vocês criam uma outra empresa juntos. E aí depois vocês são adquiridos por outra empresa. Percebe? Tipo, você não vai conseguir olhar para o futuro e saber exatamente quais são os pequenos passos que você precisa dar para chegar lá no lugar final, entre aspas. Mas isso é algo que vai sendo construído conforme você vai seguindo o seu caminho, a sua direção, as suas paixões. Um vídeo que para mim é obrigatório para todo gerador e todo gerador manifestante é aquele vídeo que o Steve Jobs faz um discurso em Stanford. E se vocês não assistiram esse vídeo, assistam. Façam esse favor para vocês mesmos e assistam. Eu amo, eu vejo esse vídeo direto, assim, acho super inspirador. E o Steve Jobs era um gerador, né? E ele era um grande criador também. E uma das coisas que ele fala muito é que você tem que seguir as suas paixões, você tem que seguir o seu coração, porque você não sabe o que que você vai construir, mas um dia seguir essas paixões vão te dar o repertório para o que você veio aqui construir. Então, eu vou até dar um big spoiler daqui, tá? Do que ele fala, mas ele conta que quando ele estava na universidade, ele largou a universidade e ele começou a fazer aulas aleatórias de coisas que ele gostava. Ele só gostava, entendeu? Ele não ia fazer nada com aquilo. E aí ele fez uma aula de caligrafia, porque ele achava aquelas letras lindas e ele ficava desenhando aquelas letras e ele não fez absolutamente nada com isso por 10 anos. E aí ele falou que 10 anos depois, quando ele estava desenvolvendo o Mac, na garagem dele, com um amigo dele, ele lembrou daquelas aulas de caligrafia e ele colocou no computador pessoal. E a gente só tem essas letras lindas e maravilhosas que a gente tem hoje, com uma infinidade de fontes, porque ele fez aquela aula de caligrafia 10 anos atrás. Então, ele falou: eu não tinha como prever que daqui 10 anos eu ia construir um computador, mas eu gostava daquilo. E a gente não, de novo, a gente não gosta das coisas por acaso. Sabe? A gente gosta das coisas porque tem algo dentro de nós. O ser humano, ele tem essa percepção, essa intuição de o que que tá chamando ele a cada momento. Então, se reconectar com isso também, mesmo que eu não vou ser a melhor nisso, sabe? Tipo, decidi andar de patins e eu tenho 40 anos, foda-se. Eu não vou virar uma atleta olímpica, mas eu vou fazer isso porque eu gosto e tá tudo bem. E às vezes é essa pequena coisa que eu nunca imaginei que um dia ia me ajudar a cumprir meu propósito maior, tá? E aí, perguntas pra você se fazer, então, pra você entender se você está no seu trabalho ideal. Isso me dá energia.
Ou isso acaba com a minha energia? Porque também uma das coisas que a gente mais recebe é mensagens de gerador falando: meu desenho tá errado, eu tenho certeza que eu sou projetora, porque eu não tenho energia nenhuma. Aí você vai ver a vida da pessoa, ela fica tipo 10 horas trabalhando num negócio que ela odeia, aí ela chega em casa e come um negócio que ela odeia, e aí ela acorda no horário que ela odeia, e tudo que ela faz ela odeia, e aí realmente não tem energia que aguente, né? Porque você tem tantos ralos drenando a sua energia que realmente vai parecer que é projetora mesmo. Então, isso me dá energia, isso me entusiasma, isso me anima. E não precisa ser assim, todos os dias isso me anima, todas as horas, todos os segundos. Mas assim, na maior parte do tempo isso me anima, sabe? Até nesse discurso do Steve Jobs, nós estamos falando muito dele hoje, né? Mas assistam, assistam mesmo, porque ele fala muito melhor que eu, ele é um excelente comunicador. Mas nesse discurso do Steve Jobs, ele fala que todo dia de manhã ele acordava e falava: se esse fosse o último dia da minha vida, era assim que eu ia querer gastar ele? E quando ele percebeu que muitas vezes a resposta era não, ele sabia que tinha algo que ele tinha que mudar, sabe? E pode parecer que isso é meio utópico, mas não é. Não é, é possível, sabe? Eu realmente, assim, acho que é possível mesmo você todos os dias acordar e falar, cara, se fosse o último dia da minha vida, era esse trabalho que eu queria ter, era com essa pessoa que eu queria estar, era nessa casa que eu queria morar, sabe? Isso é possível. Segundo ponto, entende se isso te traz satisfação. Satisfação é a sua assinatura energética, né? É o sinal de que você está no caminho certo. E a satisfação, ela não é a euforia. A euforia, ela vai para um extremo do pêndulo que necessariamente depois você tem que vir para o outro extremo, né, para compensar. Então, por exemplo, o que seria uma euforia? Você ir pra balada, beber todas, dançar, gritar, curtir com as suas amigas e no dia seguinte você tá de ressaca, uma ameba, vomitando no banheiro. Esse é o pêndulo da euforia. A satisfação ela é mais sutil, ela é mais branda, não precisa ser esses fogos de artifício, sabe? Tipo, igual assim, ai, nossa, quando você conhece alguém, você fica totalmente apaixonada, e aí não é que você vai ficar apaixonada pra sempre, depois vem o amor ele é mais calmo, ele é mais sereno, sabe? Ele é mais tranquilo. Então, a satisfação, ela é tranquila também, ela não precisa ser, nossa, meu Deus do céu, tipo. Sabe? Acho que vocês conseguiram entender, né? Mas só pra vocês não mirarem numa coisa que não é a realidade, que muitas vezes é autodestruição, né? Eu usar droga, ou sei lá. Isso é euforia. Agora, a satisfação é tipo, cara, eu gosto do que eu tô fazendo, isso me traz satisfação. Os resultados disso me trazem satisfação. Eu me sinto inspirada, eu me sinto criativa, eu me sinto fluindo. Importante ressaltar que geradores puros, aí não tanto GM, mas gerador puro, vocês têm o platô. E aí, é bem importante saber a diferença entre platô e frustração. Então, só fazendo um adendo aqui, os geradores puros, eles vieram aqui para masterizar as coisas, enquanto o gerador manifestante, ele mais pula de galho em galho, eu vou falar de vocês já já. Então, o gerador puro, ele é mais consistente do que um gerador manifestante. Muitas vezes o gerador puro, ele fica anos numa mesma carreira, ou ele fica anos morando na mesma casa, ou ele fica anos casado com a mesma pessoa. Isso é muito mais comum para geradores puros. Vocês são criadores, mas vocês são mais consistentes e vocês tendem mais a masterizar algo. Não significa que você nunca vai mudar. Tá tudo bem mudar, tá? Desde que seja alinhado com a sua estratégia, com a sua autoridade, você tá seguindo o seu sim, tá tudo bem mudar. Mas é uma tendência mais natural que vocês masterizem as coisas. E aí, nesse processo de masterização, muitas vezes vocês vão encontrar com o platô. O que que é o platô? Eu vou dar uns exemplos do dia a dia só para você entender. Imagina uma criança, por exemplo, que entra no jiu-jitsu. Aí ela vai da faixa um para 2 para 3, né? Aí, de repente, antes dela virar faixa preta, ela trava e ela fica um tempão sem ir para faixa preta. Aí é aquele momento que ela quer desistir, porque ela não tá mais progredindo como ela progredia antes. Só que se ela insistir mais um pouquinho, ela masteriza, entendeu? Normalmente o platô, ele vem nesse lugar, assim, você tá progredindo, progredindo, e aí de repente você dá uma estabilizada, e aí vai, sabe? Como se fosse aquele último teste da vida pra saber se você quer aquilo mesmo, se é isso que você quer mesmo. Ou, por exemplo, você tem 50 quilos pra perder, aí você vai, começa, e aí você perde rapidão, rapidão, aí chega os últimos 5 quilos, parece que segura, aí você fala, não. Eu vou insistir e eu vou superar isso, sabe? O platô, ele tem essa cara, entendeu? Então, às vezes, você começa um projeto, aí chegam muitas clientes, aí você começa a crescer muito no Instagram, aí vai dando tudo certo e de repente dá aquela estabilizada. Mas se você insistir um pouquinho, você masteriza aquilo e isso se torna parte da sua nova identidade e você vira, tipo, o melhor naquilo, tá? Então, é um pouco assim que funciona.
Cuidados para a gente ter durante o platô. Primeiro ponto para saber se é platô ou se é não ser, né? Se é a frustração de você estar colocando sua energia numa coisa que você não quer. Uma das primeiras coisas é entender como você entrou nisso. Porque quando a gente entra em algo seguindo a nossa estratégia e autoridade, é muito mais alinhado do que quando a gente entra em algo mentalmente. Então, vamos supor, por exemplo, que você viu, sei lá, um dia, vou dar dois exemplos. Imagina que um dia você estava mexendo no TikTok. E aí você viu uma menina que você gosta muito fazendo TikTok Shop, e aí você ficou super animado, você falou, não, será que eu quero fazer isso? E aí você vai lá e começa a fazer TikTok Shop, e o negócio começa a dar certo, aí você começa a ganhar dinheiro, aí você pensa em largar do seu trabalho, aí vai indo, vai indo, vai indo, aí de repente parece dar uma estabilizada. Você tava acostumada, primeiro mês você fez 10 mil, segundo mês você fez 20 mil, no terceiro mês você fez 30 mil, no quarto mês você fez 40 mil, aí você fica 6 meses fazendo 20 mil de novo. Aí você fala, não. Vou largar disso, né? Porque eu não quero mais. Aí você insiste mais um pouquinho, aí no próximo mês você faz 100 mil, entendeu? Então, isso é um pouco assim, como seria um platô normal. Por quê? Porque você entrou em resposta naquilo, né? Você tava lá, aberta, a vida te trouxe alguma coisa pra você responder, você respondeu, você começou a fazer aquilo, aquilo começou a dar certo, aí você foi indo, foi indo, foi indo. Nesse momento de platô, às vezes você o que que é importante a gente fazer no platô, né? A gente aprender com ele e agradecer os desafios e agradecer tudo que aquela situação está ensinando pra gente. Porque muitas vezes o platô é o momento de você fazer um ajuste, de entender, eu tô indo pro caminho certo? É pra que eu tô aí? Essa realmente é a minha meta? Ou tá na hora de eu rever a minha meta? Sabe? Então, o platô ele é um momento de ajuste. Imagina que você tava indo, tava indo, tava indo, e aí de repente você começou a ficar. Eu tô dando exemplos que totalmente na minha cabeça, tá? Mas só pra você entender. Aí, de repente, você começou a ficar meio snob, e aí você começou a se achar muito, e aí vem um momento de 6 meses de platô pra você falar, calma. Também não é assim. Quem eu quero ser? Como eu quero me posicionar? Como eu posso ajustar? Como eu posso melhorar? E aí vai lá e destrava. E aí você entrou de maneira correta, aquilo é animado pra você, aquilo te traz satisfação, e você fala, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Mesmo que eu não ganhe 10 mil reais a mais todo mês. E aí o negócio desbloqueia. Seria totalmente diferente, por exemplo, de um dia. Você tá extremamente frustrada e você tá cansada, odiando seu trabalho, não aguentando mais e não sabendo o que fazer. Aí você pesquisa na internet 10 jeitos de ganhar dinheiro fácil e aparece lá TikTok Shop. E aí você começa a fazer o TikTok Shop, mas você já entrou aquilo numa coisa totalmente mental, foi zero em resposta, teu sacral não deu sim para aquilo, sabe? Você não tá com a energia disponível para aquilo. Aí você chega em casa e aí você chega em casa do trabalho e já tá cansada, já tá sem energia, ainda tem que fazer TikTok Shop, aí você vai se reclamando, aí você faz umas vendinhas ali, mas você odeia aquilo. E aí isso não é platô, entendeu? Isso é frustração. Não era isso que era pra você estar fazendo. Você entrou no negócio errado e continuou no negócio errado, tá? Então, seria mais ou menos essa a diferença. Se você tá sentindo que está meio estagnada na vida, que as coisas não estão indo, não estão acontecendo, para e reflete, tipo, eu ainda gosto disso aqui que eu faço, tipo, eu tenho energia disponível para isso, meu corpo dá sim para isso é algo que eu realmente quero viver, ou não, eu tô me forçando há muito tempo, eu sei que isso não é correto para mim, eu sei que não tá certo para mim, então tem que entender esse realinhamento de rota. E se for um platô, né? Você fala, não, é isso que eu quero mesmo, eu só tô passando por uma fase de aprendizado. Então, começa a agradecer por tudo que você já tem, tudo que você já tem, e começa a agradecer por que essa experiência tá te mostrando, o que que ela tá querendo te mostrar, o que que você pode aprender com isso e ser grata à vida por te mostrar, porque talvez se você não tivesse essa dificuldade, você não conseguiria ver por conta própria. Talvez você ia colocar muita energia indo para um caminho que não é para você, e um pequeno ajuste de rota faz toda a diferença. Então é bem importante que vocês entendam isso. Agora, quando a gente vai para os geradores manifestantes, vocês não estão aqui tanto para masterizar uma única coisa, vocês são multipotenciais. Geradores manifestantes são mais rápidos que todo mundo, tá? Não é só que o gerador normal, vocês são mais rápidos que todo mundo, vocês pegam atalhos, e vocês até têm muita dificuldade de concluir as coisas, justamente porque você aprende em menos tempo o que as pessoas precisam para aprender em mais tempo. Então, às vezes, você entra no balé, aí de repente balé é a sua vida, e é só balé, 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 balé. Aí, pronto, masterizei o balé, já não quero mais saber de balé, e vou pro surf, vou pro futebol. Ou você começa a ler um livro, aí no meio do livro você tá tipo, não, esse livro é muito bom, mas aí chega uma hora que você fala, tá, já entendi, vou pro próximo. Não precisa terminar as coisas, sabe? Então, o GM, ele é mais multipotencial. E ele busca mais atalhos. E muitas vezes vocês querem tanto atalho, vocês são tão impacientes que vocês precisam até voltar e refazer um pouquinho as coisas, porque vocês pularam etapas que eram importantes para começo de conversa. Então, o GM ele não vai ter tanto isso da masterização, ele não vai ter tanto isso de ficar tanto tempo no mesmo lugar, a não ser que nesse lugar seja muito dinâmico. Então, às vezes você, por exemplo,
Eu trabalhava com um cara, nem sei se ele é GM, mas na minha cabeça ele era. E ele era um puta diretor, assim, de uma das empresas, foi uma das maiores empresas que eu trabalhei, né? Uma das maiores empresas do Brasil, acho que é a terceira maior empresa do Brasil, algo assim. E esse cara, ele era diretor e era muito dinâmico o trabalho dele. Ele trabalhava naquela empresa fazia 30 anos, mas era muito dinâmico, ele já tinha passado por várias áreas. E era muito engraçado, assim, porque ele tinha uns hobbies muito diferentes. Então, às vezes, ele saía do escritório, pegava o carro, ia pro Guarujá surfar e voltava, ia pro... Então, também, assim, não é que o GM ele não pode ter um único trabalho, mas se for um único trabalho, é muito importante que você possa ser multipotencial nesse trabalho, que seja mais dinâmico, que seja mais criativo, que você consiga dar vazão mesmo a essa energia ou minimamente que na tua hora vaga você explore diferentes paixões, tá? Isso vai ajudar bastante também. E aí, até dentro desse universo, tanto pro GM quanto pro gerador, nem toda paixão precisa virar uma profissão, tá? Nem toda paixão. Vocês podem ter hobbies, inclusive vocês têm tanta energia que é interessante gastar energia fora do trabalho também, sabe? Gasta energia do trabalho, mas gasta energia fora do trabalho também. Mas eu acho que todo o trabalho para vocês deveria ser uma paixão. Eu acho que vocês diminuem muito o potencial criativo de vocês quando vocês não são apaixonados pelo que vocês fazem, tá? Então, isso é um ponto, assim. Às vezes, até, por exemplo, você é apaixonado numa ideia, você é apaixonado numa função, talvez você não goste do formato daquela empresa, mas minimamente você tem que ser movido por uma paixão. Eu acredito nisso, tá? Desculpa se decepcionar alguém aí. Mas assim, tem tanta coisa, né? Tipo, eu sou apaixonada em atender clientes. Meu, aí não importa o que você faz. Você pode atender cliente na padaria, você pode atender cliente numa loja de luxo, você pode atender cliente. Não importa. Mas você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu acredito nisso mesmo, tá? Então eu acho que o seu trabalho ideal como gerador, gerador manifestante tem que envolver sim a paixão. E aí, pra finalizar tudo que a gente falou aqui, eu resumiria nessas dicas pra vocês. Então, cuida da sua vibração, aumenta a sua vibração, vive a satisfação, tira o que traz frustração na sua vida, porque isso vai te deixar muito mais magnético. E aí segue a sua estratégia de responder à vida. Cara, vocês vieram com esse presente de que a vida fica mandando coisa. Eu brinco que os geradores, para mim, são os que têm linha direta com Deus. Deus chama, vocês atendem, entendeu? Então, aproveitem isso. Criem muito. Os geradores são criadores. Se você não tá criando, você tá diminuindo um pouco o teu potencial. E realmente, assim, siga os seus desejos, mesmo que eles não façam o menor sentido agora. Tipo, você não precisa saber onde você vai estar daqui 10 anos. Você só precisa saber qual é o seu próximo sim. E o próximo sim. E o próximo sim. E aí você vai encontrar o teu caminho. E eu desejo muito que todos vocês encontrem o caminho de vocês, não só porque é o meu desejo para todo mundo, mas porque o mundo seria um lugar muito melhor se geradores vivessem a satisfação. Porque vocês têm um campo de energia que é envelopante. Quando a gente chega do lado de um gerador, a gente entra na tua órbita. Então, se você tem uma órbita de satisfação, você eleva a energia do planeta. Tua energia tá alta, de todo mundo fica alta também. Só que se você vive uma vida de frustração, você entra no ambiente e todo mundo fica triste junto com você, todo mundo fica insatisfeito junto com você. Então, eu gosto de falar isso não de um lugar de, ai meu Deus, eu sou culpada, agora vocês são responsáveis pelos outros. Não é isso. É porque para dar um pouquinho de liberdade poética para vocês serem um pouco egoístas. Eu acho que assim, o calcanhar de Aquiles do gerador é que vocês querem ajudar todo mundo em custa da satisfação de vocês. Vocês não sabem dizer não, principalmente as mulheres, né? Então, assim, começa a dizer não e começa a fazer o que você gosta e respeita o teu sim, porque o teu sim, quando ele é verdadeiro, ele vem com um caminhão de energia atrelada e aí você leva a energia das pessoas que estão ao seu redor. Agora, quando o teu sim vem de um lugar que é não, esse campo de insatisfação e de frustração vai reverberar também e vai continuar ecoando no universo. Então, pensem bastante nisso e pensem qual é o momento que você está hoje, o que que você pode fazer para trazer mais satisfação para os seus dias na tua realidade hoje e como você pode ir se preparando para mudar a sua realidade se você não gosta dela. E aí, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Amei muito estar aqui com vocês hoje. Me digam se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque eu posso trazer coisas mais parecidas. Ou também, o que vocês quiserem ver por aqui, coloquem nos comentários para inspirar a gente, tá bom? Beijo!